Bom, agora nós vamos estudar o conceito de movimento retardado e movimento acelerado, certo? Vamos entender como é que a gente identifica esse tipo de movimento. Primeiro a gente tem que analisar o seguinte: se você tem um objeto que está se deslocando num sentido, você tem que verificar se esse deslocamento acontece com aumento ou diminuição de velocidade, porque é essa característica que vai definir se o movimento é acelerado ou se ele é retardado, tá certo? Então vejamos aqui. Perceba que esse veículo, esse móvel aqui, ele descreve uma trajetória, né? Essa trajetória é no sentido de deslocamento, né? Então tem uma trajetória aqui, o deslocamento, aliás, é no sentido da trajetória. A trajetória é definida com uma seta apontando da esquerda para a direita, é isso? Então eu posso dizer que esse movimento aqui é progressivo, que é no sentido da trajetória. O contrário seria retrógrado, na verdade. Mas eu preciso definir se esse movimento ele é acelerado ou ele é retardado, tá certo? Para eu saber se ele é acelerado ou ele é retardado, eu tenho que analisar o comportamento da velocidade, tá certo? Então, se a velocidade aumenta no passar do tempo, né, e o movimento acontece com a existência de uma aceleração, que pode ser positiva, pode ser negativa, né? Entenda como aceleração positiva, né? Uma aceleração que é no sentido da trajetória, tá certo? Então veja, se eu estou descrevendo um movimento cuja velocidade varia aumentando, né? Então eu digo que o movimento ele é acelerado. Por quê? Porque a aceleração que eu verifico no movimento acontece com um deslocamento com aumento de velocidade, tá certo? Então um objeto, por exemplo, que está sendo lançado para cima, como eu dei no exemplo na aula anterior a essa, né? Eu vou ter se eu defino a trajetória como sendo de baixo para cima, né? Então, à medida que o objeto vai se deslocando para cima, a velocidade vai diminuindo. Então, significa dizer que eu tenho um movimento progressivo, porque eu estou no sentido da trajetória, mas o movimento ele é retardado porque a velocidade está diminuindo ao longo do tempo, né? Então, eu vou ter uma velocidade inicial máxima, mas à medida que o objeto se desloca, ele vai diminuindo sua velocidade, tanto que vai chegar a um ponto que ele vai parar, tá certo? Então, esse movimento ele é retardado. Ele é progressivo, mas ele é retardado. Agora, por exemplo, na hora que o objeto começa a cair, né? O que eu tenho? Eu vou ter uma velocidade aumentando, né? Porque está lá no zero, começa a aumentar a sua velocidade. Então, se a velocidade está aumentando, significa dizer que eu estou tendo um movimento acelerado, tá certo? A aceleração é constante, mas a velocidade está aumentando. Então, lembre disso. Na hora que eu me desloco no sentido do deslocamento, né, no sentido da trajetória, eu verifico se o movimento ele é acelerado ou ele é retardado. Como é que eu faço essa verificação? Eu olho a variação da velocidade. Se a velocidade varia, né, no decorrer do tempo, eu digo que o movimento é acelerado, né? Se ela varia positivamente, ou seja, se ela está aumentando, né? E se a velocidade varia negativamente, ou seja, ela diminui com o decorrer do tempo, eu digo que o movimento é retardado, tá certo? Então tem essas duas verificações. Se eu quero saber se o movimento é progressivo ou retrógrado, eu vou olhar o sentido da trajetória, tá certo? Se o deslocamento é feito no sentido da trajetória, ou seja, olha para a seta define a trajetória, eu digo que o movimento é progressivo. Se o movimento é feito contrário ao sentido da trajetória é no sentido para a direita, mas o movimento está sendo feito no sentido para a esquerda, eu digo que o movimento é retrógrado. Certo? Quando é que o movimento é retardado ou ele é acelerado? Ele é acelerado quando ele acontece no sentido do aumento da velocidade. Ele é retardado quando ele acontece no sentido da diminuição da velocidade. Então, se analisando, por exemplo, um objeto, um foguete que é lançado, o movimento vai ser progressivo, né? Porque você estabelece a trajetória para cima, mas ele vai ser retardado, por quê? Porque a velocidade está diminuindo, né? Se o foguete começa a cair, aí ele vai contra a trajetória, né? O movimento vai ser retrógrado, contra a trajetória, mas ele vai ser acelerado porque a velocidade vai aumentando com o passar do tempo. Tá certo?
Entendido isso daí? Então bora para frente.